Parabéns ao Internacional pelo Campeonato Gaúcho de 2016. Chega ao Hexa de forma consecutiva. Boa tarde a você ligado na Band TV, canal 10 para todo o estado do Rio Grande do Sul. Ou em Canela, canal 40 HD ou no analógico 39. Em Canela e em Lajeado, onde também temos uma audiência muito expressiva, no 38 HD ou no canal analógico em Lajeado 38. Vamos com a completa repercussão deste título do Internacional. Pela terceira vez o hexacampeonato alcançado e, é claro, vamos também abordar a crise no Grêmio que tenta emergir depois da eliminação na Libertadores da América. Você participa no nosso Twitter, @DonosDaBolaRS, também na nossa fanpage no Facebook e ainda no Instagram, @DonosDaBolaRS. Central Band do Esporte, boa tarde, João Batista Filho. Boa tarde, Meneghetti, boa tarde a todos que estão nos assistindo. E eu acabo de chegar de uma entrevista coletiva com o presidente Romildo Bolzan Júnior e ele, entre outras coisas, revelou o seguinte, que fez um pedido, está oficializando agora à tarde para a CBF, vai tentar antecipar a janela de transferências, que seria dia 21 de junho, ela passa para o dia 1º, ou seja, antecipando várias rodadas do Campeonato Brasileiro já na arrancada. Perde 2, 3, mas na arrancada do Brasileirão, tanto o Grêmio quanto outros clubes poderão ter novidades, reforços, isso beneficiaria o Internacional. A CBF consultará alguns clubes e vai tentar antecipar. Ontem no Beira-Rio, o Internacional confirmou o hexacampeonato e o Cadu nos conta essa história. Alisson trocou a festa no vestiário pela despedida. O goleiro vai para Roma, da Itália, e na última partida pelo Inter, quis ficar sozinho com o estádio que chamou de casa durante 14 anos. Muitas memórias passaram pela cabeça do camisa 1. A mais recente havia começado algumas horas antes. O escudo colorado tinha a intenção de reforçar quem eram os donos da casa. Era esse o sentimento do torcedor. E qual a melhor forma de recompensar os mais de 40 mil colorados? A resposta saiu dos pés de William e do cabeceio de Eduardo Sacha. Um gol para fazer o Beira-Rio enlouquecer. Logo em seguida, outra jogada perigosa, mas o Ailon não conseguiu completar. Nem mesmo o Lucas, do Juventude, o meia, teve oportunidades, só que chutou por cima nas 2 vezes. A equipe de Caxias do Sul tinha que virar o placar. E mesmo assim criou pouco. Esse cabeceio do Hugo no segundo tempo assustou. Foi a melhor chance do Ju na partida e a única defesa do Alisson. Já o Inter não desperdiçava. Mais uma falta cobrada pelo William, mais um gol. Dessa vez, do Paulão. O time colorado ainda não estava satisfeito. Depois do cruzamento do Arthur, o jovem Gustavo Ferrarez fez o terceiro, também de cabeça. O hexacampeonato pela terceira vez. O Inter alcançou esta marca em outras 2 oportunidades, nas décadas de 40 e 70. A equipe atual se junta às anteriores para entrar na história. Se a gente chegou hoje a buscar esse hexacampeonato, né, é porque a gente trabalhou muito, se dedicou muito, né, e aí sim você se candidata a buscar um título tão importante como é, porque o hexacampeonato é totalmente diferente, né, de qualquer outro. A gente consegue entrar para a história do clube. Se conseguir o hexacampeonato, a gente conseguiu entrar para a história do clube, porque hoje em dia é difícil conseguir. Então acho que agora é comemorar essa meta aí. Para mim, o gostinho mais especial ainda, esse título por ser colorado e desde criança tá acompanhando o Inter, né, vendo o Inter ser campeão e hoje poder dar essa alegria pro torcedor, então um gostinho mais especial para mim. Todos que batem no Internacional, batem em mim, batem nos meus companheiros, batem no meu treinador, batem em todo mundo. O que é que tem a falar agora? Foi o título gaúcho de número 45 para o Inter. A taça foi levantada pelo capitão Alisson, que junto dos companheiros vibrou muito com mais uma conquista estadual. O capítulo final da trajetória do goleiro com a camisa colorada. Misto de sentimentos, mas é alegria, não tem tristeza. Quando tem choro, é choro de alegria, é um choro de satisfação, de saber que eu vou sentir saudade, porque não dá pra falar.
Depois disso, Alisson seguiu rumo ao vestiário e levou as memórias que acumulou em muitos anos de Inter. Foi a melhor despedida que ele poderia ter. Foi um momento mágico, eu acompanhava pela Rádio Bandeirantes ontem a transmissão. Estava lá o Matheus, o Cadu, pela TV, toda a nossa equipe, o Rec, o Ribeiro e o Zé Aldo. E a gente viu o depoimento de vocês, um momento mágico, de emoção, essa despedida que não é usual de um jogador como o Alisson. Esperou o Beira-Rio estar vazio, luzes apagadas e foi até o seu local de trabalho, que é na goleira. Então, eu acho que foi realmente um momento muito bonito esse. Parabéns ao Alisson pela sua trajetória vestindo a camisa do Internacional e que tenha muito sucesso, especialmente na seleção brasileira, que a gente está precisando dar a volta por cima no futebol. Diga lá, Ribeiro Neto. Bom, agora é a vez do Minuto Sky. Hoje a Sky preparou um pacote, uma oferta para você adquirir o acesso a todos os jogos do Brasileirão e ainda acesso a todos os jogos da Copa do Brasil. Marcelo Gama, essa oferta é boa demais. É para amantes do futebol? Boa tarde, senhor Ribeiro Neto. Boa tarde a você, meu amigo, minha amiga. É isso aí, uma oferta para quem é amante do futebol. Então liga agora, o telefone está aí na tua tela, porque hoje assinou a Sky, você vai ter acesso a todos os jogos do Brasileirão. Eu disse, todos os jogos do Brasileirão, mais Copa do Brasil. E tem mais, né? Tem esportes em geral, gente, tem filmes, documentários, variedades. E você terá o equipamento instalado aí na tua casa, em qualquer lugar do estado. E sabe quanto você vai pagar pela primeira mensalidade? Só R$50. Só R$50 é bom demais. Oferta válida para o cartão de crédito. Então, liga, o telefone está aí. 0800 009 6969, Ribeiro. Marcelo, vamos incluir aí o decodificador HD Extra sem mensalidades? Podemos fazer isso? Decodificador extra. Então vamos fazer o seguinte, ó. Vamos lá, ligou. Marcelo, vamos lá, Marcelo. Ribeiro, tem que... Pô, Ribeiro, o que tu quer fazer? Quer me quebrar, Ribeiro? Tá valendo então, gente. Ligou hoje, até as 13h30, 1h30, leva assim um outro decodificador. E digo mais, esse outro decodificador isento de mensalidade. Economia, 2 decodificadores Brasileirão. Então liga aí, gente. 0800 009 6969 no cartão, Ribeiro. Não perca tempo. Assine a oferta de hoje e tenha acesso a muito futebol e leve também um decodificador extra. Oferta válida para cartão de crédito. Ligue 0800 009 6969. Sky, é você sempre à frente, Meneghetti. Obrigado, Ribeiro Neto. Olha só, eu tô com o Metro Jornal e há uma razão específica para eu estar com o Metro Jornal, que tem na capa o Alisson levantando o caneco, tá bem? Tem na contracapa já o pôster. Tem um detalhe desse pôster, hein? Me chamou a atenção ontem lá no Beira-Rio, quando os jogadores do Internacional foram... Aqui, ó. Vamos lá, Marcão. Vamos trabalhar um pouquinho. Quando os jogadores do Internacional foram fazer a foto à beira do campo, o Alisson, que é o capitão da equipe, chamou todo mundo do reservado. E aí foi todo mundo. Foi até o Saci meio desajeitado ali na foto e tal, mas tá ali o Saci é meio curioso, o Saci. Enfim, mas o que eu quero chamar a atenção, aqui na página 15, é isso aqui, que eu acho que é realmente... Aliás, o pessoal lá do Metro roubou o título que seria da minha coluna de quarta-feira. Esse seria o título da minha coluna, ó. Título assinado por Argel Fox. O Argel assina esse título. E está aqui na linha de apoio. Ex-campeão consagra o trabalho do sanguíneo treinador colorado. E eu acho que o Argel conseguiu desmontar o favoritismo do seu principal rival nesse Campeonato Gaúcho, vencer o Juventude nas 3 vezes que se encontraram, uma delas jogando 30 minutos com um jogador a menos, que era o primeiro jogo da final do Gauchão no domingo, não ontem, no domingo passado, domingo anterior. Então teve uma supremacia em momentos importantes. E no Grenal, na Arena, se imaginava que valia também pela Primeira Liga, o empate servia ao Internacional e não servia ao Grêmio, se imaginava o Grêmio ganhando o jogo, o Grêmio era favorito. E ele segurou, jogou inclusive em condição de igualdade, teve Jeromel tirando bola em cima da linha, foi um Grenal de iguais. Talvez o Inter com uma pequena vantagem, mas muito ínfima. Enfim, o Inter saiu com o resultado que pretendia. Como o Argel, na minha opinião, não trabalha com o melhor grupo de jogadores do campeonato, eu acho que o grupo de jogadores do Grêmio é melhor, aliás, é mais caro, o Inter reduziu, eu já vou chegar nos dirigentes, reduziu a sua folha de pagamento, então isso apenas valoriza o trabalho do treinador colorado, isso valoriza o trabalho do Argel. E quero colocar como fiador
o vice de futebol, Carlos Pellegrini. O Inter reduziu a sua folha, o Inter tem uma folha de 5 milhões contra 7 milhões do Grêmio, colocou uma gurizada em campo, um ou outro jogador mais experiente, e isso foi suficiente para ganhar o Campeonato Gaúcho. Ponto. Para ganhar o Campeonato Gaúcho, portanto, meus parabéns ao Internacional, especialmente aquele que assina o título, o Argel, e ao fiador, o Carlos Pellegrini. Mas isso aí só foi suficiente para ganhar o Campeonato Gaúcho, e aí eu entro no mérito do Argel, porque ele conseguiu jogar baseado na limitação técnica do time. O Inter fez um campeonato em que ele não foi brilhante, mas o Inter, através de uma postura mais humilde, longe até da grandeza do Internacional, mas que se justifica pela qualidade técnica do time, ele teve mérito para justamente chegar. Por isso que eu considerei o jogo do Internacional contra o Brasil de Pelotas um dos grandes jogos do campeonato, principalmente uma das melhores partidas do Inter. Porque ele foi irregular no jogo, ele teve uma dificuldade no primeiro tempo, mas conseguiu mudar todo o jogo no segundo tempo. Essa foi a história do Inter no Campeonato Gaúcho. Sem o Internacional dúvida. nunca teve um jogo brilhante. O Internacional não tem um futebol vistoso. Aliás, concordo com o Meneghetti que o Inter é fraco. Né? E veja bem, eu estou falando isso... Eu não isso, disse isso, né? Você não pode concordar com algo que eu não disse. Eu não acho, eu não uso, o meu adjetivo para o time do Internacional não é que ele é fraco, é que ele é limitado. Tá bom, mas para mim limitado. ele é fraco. Ele é limitado e eu acho que ele não tem o melhor grupo de jogadores do campeonato. O grupo do Grêmio é melhor, na minha opinião. Só que futebol não se ganha apenas com qualidades técnicas. Claro. Planejamento, que o Grêmio não teve e o Inter teve. Competência, vestiário fechado, blindado. O Argel é impressionante nesse quesito. Ele fechou o vestiário do Inter. Algo impressionante. E é por isso que eu queria elogiar o Internacional, porque eu acho que o Internacional foi pragmático, foi competitivo, mesmo sem ter um plano de jogo assim bem definido. Eu até dizia o seguinte, às vezes tenho dificuldade de identificar a forma como o Inter joga. É um time que joga pelos lados do campo. Mas na verdade o Inter joga muito em função de bola parada. O Argel teve a competência de montar um sistema defensivo que deu certo. Tanto que o Internacional, não sei há quantos minutos não toma gols, mais de 600 minutos, né? Isso. Então, 658 medidas do Paulo Pires. Então, esse pacote fez o Internacional ser o suficiente para ganhar o título. Porque na maioria desses jogos, Ribeiro, o Internacional ele valorizava a posse de bola. Ele não tinha medo de trabalhar a bola no campo de defesa. É aquela história, a bola está comigo e não está com o adversário. E nós vimos em algumas oportunidades, principalmente do Beira-Rio, o Inter, já falei isso aqui algumas vezes, o Inter ia para o ataque, não tinha êxito no ataque, pegava a bola, voltava o jogo do meio para o seu campo de defesa e partia de novo. Esse foi outro ponto que foi importante. Agora, o time do Argel, ele joga pelos lados, isso nós sabemos. É um time que joga principalmente com a triangulação, com a jogada pelos lados do campo, e pegar o percentual de gols do Inter marcados em bola aérea, ele é muito grande. E a prova disso é o Paulão. O Paulão é um jogador que o Inter é um time que não joga um futebol bonito, mas é muito duro jogar contra o Inter. Um time muito solidário, né? O Inter faz o jogo ser muito duro. Como é que eu posso dizer? O Inter, apesar de não jogar um futebol bonito, é um time consistente na medida que vai engrossar o jogo se precisar, vai ser duro para o adversário. E isso eu comecei a observar desde o Grenal na Arena, ainda, que valia pela Primeira Liga e pela primeira fase do Gauchão. Que o Inter não apresentava um futebol bonito, mas o Grêmio não conseguia trabalhar o jogo contra o Inter. Um time muito duro, um time muito consistente nesse sentido, apesar de não ser brilhante tecnicamente. Mas por que isso? Porque o Inter era inferior e o Argel tinha na cabeça a inferioridade do time do Inter e jogou baseado na limitação. Mas esta humildade que tem o Argel, ela é um trunfo que tem o treinador colorado. Claro que sim. Já tem uma experiência, por exemplo, uma marca do Roger, experiência. A gente critica a qualidade tática do Internacional, mas a gente tem que elogiar a aplicação que esse time tem, a humildade que esse time tem, que vocês estão fazendo referência. Eu acho que o treinador ter humildade. O Internacional ontem tinha vantagem contra o Juventude e não saiu lá louca para tentar fazer goleada. Então jogava fechadinho e saía na boa para construir o placar que lhe interessava. Momentos do jogo, o Juventude teve maior posse de bola, inclusive, que o Internacional. Mas Ribeiro, a posse de bola que o Juventude teve, principalmente no começo do jogo, foi uma posse de bola no campo defensivo. Uma posse de bola infrutífera, porque não conseguia avançar e era o jogo do Inter. Se o Inter ficasse esperando o jogo inteiro, o Juventude trocando passe entre os zagueiros, era o jogo tudo bem. O Argel pegou um time limitado, o Ribeiro classifica como fraco, eu como limitado. O Argel, eu tento, não é sempre que eu consigo, Ribeiro, eu tento cuidar muitas palavras que eu emprego. Então, concordo. Sim, eu sou um pouco irresponsável. Não acho, não estou dizendo isso, ninguém está dizendo isso aqui, estou dizendo, tá bem, tu usa o fraco, eu uso o limitado. Mas o Argel conseguiu fazer desse time limitado um time competitivo. Sim. E isso é mérito dele. Ainda que a gente não enxergue como é que o desenho tático, não interessa, ele foi lá e ganhou. E o resultado no futebol, na minha opinião, ele está sempre acima da tese.
Ele sempre está acima da tese. Também acho. Então não adianta o presidente Bolzan, por exemplo, mas se tivesse vencido o Juventude em Caxias, a gente não estava discutindo planejamento. Sim, nós estamos discutindo justamente que não venceu, porque perdeu a possibilidade de ir para a final lá naquele jogo. Fez uma barbeiragem, foi incompetente. Então nós temos que elogiar o Internacional, porque a banca paga e a banca recebe. Então o Internacional, que foi criticado do seu planejamento e acho que fez barbeiragem na Libertadores do ano passado, acertou no gauchão, deu certo. O Inter é o campeão e merecido campeão. É a cultura do pezinho no chão, né? Que o Inter conseguiu ganhar o gauchão. Eu falei e repito, Meneghetti, eu cheguei a comentar em 2 vezes aqui que o Argel chegava até a exagerar, porque jogava contra times do interior e pregava tanta humildade que parecia que estava até apequenando o Inter de tanta humildade que ele pregava no time. Vamos ter memória. Ribeiro, peraí. Vamos ter memória. Deixa eu terminar, Ribeiro. Mas na reta final, essa humildade, essa imposição da humildade acima de tudo, foi o diferencial do Inter. E daí foi isso que o Inter ganhou. Que mesmo sendo favorito, em nenhum momento se respeitou o Juventude. O que fica é que o Inter não tem grupo para jogar um grande futebol e o Internacional foi campeão sem jogar um grande futebol. É isso aí. Bom, foi campeão, né? Sim. E mais importante é ser campeão, não é jogar bem, não ser campeão, né? Ele atingiu o objetivo. E só perdeu um jogo, né? Eu me lembro que quando o Argel começou o seu trabalho no Internacional, aliás, é uma coisa muito interessante isso aí, né? O Internacional, desde que o Argel assumiu, não teve lá grandes desempenhos, né? Sempre foi uma questão colocada... No ano passado teve algumas atuações que são... Mas tu conta dos dedos, né, Meneghetti? E o Internacional conseguiu o que eu concordo contigo, que ninguém vai tirar do futebol que o mais importante ainda é o resultado. Evidentemente que existem outras coisas tão importantes, mas o mais importante ainda é o produto final. Muito bem. Eu me lembro que o Internacional, quando o Argel começou o seu trabalho, o Argel era muito questionado com um discurso meio figueirense, assim, sabe? Meio de time médio e tal, colocando algumas palavras. E eu acho que ele conseguiu virar esse jogo. Porque daqui a pouco esse mesmo, não figueirense, mas essa noção de limitação, então vou usar o teu termo, que tem o Internacional, fez ele conseguir a competitividade. Eu quero fazer um elogio aqui ao vice-campeão gaúcho, ao Juventude, que chegou ao vice-campeonato com méritos, praticando também um bom futebol, time organizado, time que teve bons momentos no Campeonato Gaúcho, especialmente aquele com o Grêmio lá em Caxias, e que ontem, ainda que estivesse perdendo o jogo por 1-0, ainda assim não era um time desorganizado. Ele peca, na minha opinião, claro que o Antônio Carlos não tem qualidade para fazer do Juventude um super time, mas a gente vê o trabalho do treinador, como a gente vê no Internacional, o trabalho do Argel, do ponto de vista de mobilização, de pegada, sistema defensivo compacto, fechado, ele fechou, né? O sistema defensivo internacional hoje é um sistema compactado, ainda que a gente critique pontualmente esse ou aquele jogador, não tem lateral direito reserva, o Arthur oscila bons e maus momentos, o Paulão é o xerifão, mas às vezes acha que é o articulador da equipe, quer brincar às vezes na ponta, tudo bem, hoje é campeão, hoje a gente tem que elogiar o Paulão, mas o Inter tem os seus percalços, o sistema defensivo do Inter é competente, e eu acho que esse Juventude é um time também competente, eu acho que esse Juventude é bem montado pelo Antônio Carlos. Dar um pouquinho mais reforçado no seu sistema ofensivo para a Série C. A finalização é que o gol que o Hugo perdeu de cabeça, ele já tinha perdido um gol. Em Caxias. Em Caxias, quase na mesma posição em que ele chutou a bola e ainda raspou no braço do Alisson, uma boa defesa do goleiro do Internacional, mas não pode perder numa final de campeonato. Então, o Juventude carece um pouco de acabamento. Mas nós temos aí o treinador do Juventude falando, né? Daqui a pouquinho a gente vai colocar o Antônio Carlos Zago aí para falar e falar desse vice-campeonato. Ele tem lá as suas reclamações também, mas o Juventude é um time organizado. Mas eu acho que tu matasse a charada, Meneghetti. O Internacional venceu os 3 jogos do Juventude. Os 3. Um deles com um jogador a menos durante quase todo o segundo tempo. Então a superioridade do Internacional está comprovada na prática e não há o que dizer. Isso, o torcedor às vezes ele briga, né? Eu me lembro que com a chegada do Juventude em Caxias do Sul, no jogo contra o Internacional, o torcedor do Juventude gritava contra a imprensa da capital e tal, porque a gente considera a qualidade do time do Inter, mesmo com essa limitação, um time melhor que o Juventude, mas em nada paga o que o Juventude fez, porque o Juventude investiu na base, está buscando recolocar as suas finanças em ordem, convenhamos, né? Uma belíssima campanha do Juventude. O Juventude mesmo perdendo o jogo, tomando uma pressão do Grêmio, ele conseguiu segurar o Grêmio, fazer gol na arena e se classificar. Né? A única coisa que a gente não sabe, e embora a gente elogie o Juventude, tá, é que a gente não sabe se o Juventude foi competente ou foi o Grêmio incompetente. Eu acho ainda que é a segunda opção. O Juventude foi competente dentro daquilo que se esperava e dentro daquilo que podia chegar. Juventude
eliminou o Grêmio, que foi o seu grande feito no campeonato, e acabou com isso chegando até a final. E o Juventude foi muito aplaudido quando recebia a taça de vice-campeão, recebia as medalhas. Foi muito aplaudido pela torcida colorada, que normalmente não acontece, porque normalmente é contra uma final de gauchão, é contra o Grêmio. E o Juventude, a torcida colorada reconheceu o Juventude que... Reconheceu porque tirou leal. o Grêmio, né, Cadu? Claro, tudo bem. Reconheceu porque tirou o Grêmio do campeonato. Mas não dá pra dizer, não dá pra ignorar que também é um reconhecimento. O Juventude foi um adversário leal, foi uma final leal em todos os sentidos. Deu problema só com o torcedor do Juventude arremessando umas cadeiras ontem. Isso não precisava. Eu até vou dizer que eu não consegui entender porque isso. É Isso aí sempre tinha acostumado com o Grenal, né? Mas é aquela cultura, é a cultura anti-Grenal, Ribeiro, que por vezes ela é levada para um outro lado. Eu acho que a cultura anti-Grenal, se ela fizer com que o torcedor do Juventude ele abrace o clube, que ele compareça em grande número no estádio, que ele seja um torcedor de fato do Juventude, eu acho que é válido. Agora, achar que há um complô contra o Juventude, está todo mundo contra o Juventude, aí está errado. E às vezes quem pensa assim comete o que cometeu ontem no Beira-Rio. Vamos com a interatividade aí, João Batista Filho. Olha aqui no nosso Twitter, Meneghetti, o Mortal Tricolor está discordando da bancada, dizendo que desta vez o Inter é favorito ao Brasileirão, porque gauchão é parâmetro sim. É óbvio que ele está na corneta porque ele é gremista. O Marquinhos está dizendo que o Ariel e o Damião tem que ser fora, porque com atacantes não se economiza. Nico Lopes ou o Ábila, urgente, tá mandando um abraço pro pessoal do Donos aqui, um abraço pro Marquinhos Vargas. O Fábio Pereira Duarte, a bancada está tentando diminuir o título do Inter. Fábio de Canoas, não, Fábio, o Meneghetti acabou de dizer que o Argel é o fiador desse título e elogiou o vice de futebol, o Carlos Pellegrini. O Goyer está dizendo que a Primeira Liga de 2017 deveria ser com os campeões regionais. Teria Inter, Chapecoense, Atlético, América, Vasco. José Trindade: ataques ganham jogos, defesas ganham campeonatos. Provérbio do futebol americano. Um abraço pro Daniel. Um abraço já meu do Daniel pro José Trindade. Manda um abraço aí, Daniel. Aquele abraço. José Trindade. Grande Trindade. O Rafael Breda está dizendo que foi mal educado e deselegante não entregar as medalhas para o Juventude. Mas acho que o pessoal do Juventude não estava muito afim de pegar as medalhas também, eles só recolheram elas e levaram para casa. A Ellen está dizendo que o Ribeiro Neto adora pôr um time para baixo, adora tocar um balde de água fria na cabeça dos caras. Por fim aqui, o Fernando está dizendo: o mérito do Argel ganhar um título em cima de um time de terceira divisão. Que mérito tem nisso se o Grêmio não largasse de mão? Reticências. Mas o Grêmio não largou de mal, não. O Grêmio foi eliminado do campeonato. O Grêmio não largou, o Grêmio não desistiu. O Grêmio fez uma barbeiragem e se jogou num saltinho alto, achando que era suficiente para segurar o Juventude na Serra. Tomou 2-0 e não conseguiu reverter. Vamos colocar a dancinha do Sacha aí, a valsa do Sacha aí, que ele fez o gol. Foi no primeiro gol do Internacional e ele saiu dançando uma valsa. Olha lá, ó. É uma nítida provocação ao Grêmio. E eu quero dizer aqui que eu acho que quando parte do jogador, esse tipo de brincadeira, eu gosto. Acho que essa flauta é legal, desde que o Internacional também aceite depois, quando acontecer a provocação do outro lado. Porque senão a gente deixa o futebol muito quadrado. O que me incomoda, às vezes, é o dirigente, assim, quando vai para o site oficial, entendeu? O Twitter oficial do clube aí, que eu acho errado. Agora sim, ali no calor da emoção, ele fez uma brincadeira, eu acho que o futebol tem que ter isso. Até meio saidinho o Sacha tá, né? Porque lá que a gente já falou do Grêmio. Eu concordo contigo, o futebol tá muito chato. Muito chato. E o diferente tem que ser ressaltado. Eu também não concordo com o dirigente que adota esse tipo de postura, mas todo jogador ele faz isso porque chega na hora do jogo e ele se garante. O pior é o dirigente que coloca o jogador numa situação de comprometimento e o cara não consegue, daqui a pouco, render aquilo que se espera. Até porque nós tivemos também o André Lima brincando com o Kidiaba no primeiro gol da Arena. Então, isso aí é do jogo, velho. Eu não acho nenhum desrespeito. Eu acho legal porque deixa o futebol descontraído. E os jogadores do Grêmio já fizeram algo parecido também. A dancinha, que quando o Grêmio fez a dancinha do Kidiaba, aí não foi tão bonito assim, né? Não, porque não, bonito. Eu acho que é legal. Sim, mas foi polêmico. O que eu acho é o seguinte: quando o presidente Paulo Doni tomou posse numa das suas gestões, foi um dia depois do Mazembe. Aí ele foi lá e fez no seu discurso de posse a frase que é mais ou menos assim: nós nunca vamos esquecer as nádicas do goleiro do Mazembe. Ninguém nunca vai comemorar um gol dessa maneira conosco. Isso é pequeno para um dirigente. O presidente está assumindo a grandeza de um clube como o Grêmio. Eu acho que o dirigente, o Twitter oficial, isso eu não concordo. Placar eletrônico. Agora sim,
assim, o jogador fazer uma brincadeira. Lá em Caxias foi um desabafo do Sacha. Eu concordo contigo, ele tá saidinho. Mas eu quero dizer que eu acho menos politicamente correto no futebol. Às vezes é bom isso aí, entendeu? Essa galhofa às vezes é bom. Pra mim tá bom, só que evidentemente que o torcedor do Grêmio não tá gostando nada disso. Bom, tudo bem, mas também... Mas o dia que o Grêmio tiver um cara identificado, vai fazer a mesma coisa. Não, o Grêmio não tem. Não, pode ser um... Por isso o Daniel falou no dia que o Grêmio... Aí nós vamos falar depois sobre o Grêmio. Que eu não gosto. O mais identificado com o Grêmio hoje é o jogador do Inter. É o Edinho. É o Edinho. Fez a famosa frase de que já ganhou a Libertadores com um time bem inferior de hoje. Eu não sei, aliás, arquivaram o Edinho, né? Sim. O Edinho tá arquivado. Depois daquela frase, ele tá arquivado. Mas a gente não arquivou, que o Ribeiro concordou com o Edinho, né? É verdade. É verdade. Boa lembrança. Não, eu só fiz vocês pensarem. Não, mas isso aí, esse tipo de declaração... Concordasse com o Edinho. Também tem que ser arquivado. Antônio Carlos Zago, técnico do Juventude, fez um bom trabalho do Juventude nesse campeonato, falando sobre a derrota na final para o Internacional. Parabéns à equipe, cara, lutamos até o final. Fico contente com todos os torcedores que vieram até Porto Alegre. Na história do Juventude, essa, se não me engano, foi a 6ª, 7ª final, então temos que parabenizar por todo o trabalho que foi feito até agora. E nós chegamos na final, eram 8, 9 anos que a Juventude não chegava numa final, jogamos contra uma grande equipe, o Inter soube aproveitar as oportunidades que teve de bola parada, né? O primeiro gol que nós levamos um erro de marcação, o segundo gol numa falta duvidosa, o terceiro já é consequência de tudo aquilo que estava acontecendo dentro do jogo. Mas assim, talvez merecíamos até ter feito um gol, eu acho que seria importante por tudo que nós produzimos também. O trabalho do Antônio Carlos Zago à frente de Juventude nesse semestre é um trabalho bom, competente, que eu acho que vai render frutos aí para o Juventude. Tomara que tenha sequência. Vamos lá, Daniel. Vamos lá. Bom, recado para você, meu amigo. Campeão gaúcho, enfiou o pé na jaca na comemoração e hoje não tem mais pique, energia e disposição nem para melhorar a sua vida sexual. Preste atenção nesse recado, 30810700. Diga lá, Luciana. Daniel, é essa força extra que o pessoal está precisando. Olha, você não pode esperar um milagre, não. Você tem que fazer acontecer. E o ativo é você na ativa sempre. O ativo, ele devolve o seu prazer, a sua criatividade, o que é muito importante, e também o seu desejo e da sua parceira. Ele é um estimulante que não vicia, age vários dias no seu corpo e é indicado para homens de todas as idades porque ele não altera a pressão sanguínea. Então ligue agora, 30810700, não tem nas farmácias, direto do laboratório para você e com entrega grátis e sigilosa para todo o Brasil e ainda um pagamento super facilitado. Você só começa a pagar daqui a 45 dias e a parcelinha, meu amigo, cabe no seu bolso a partir de R$ 29,99. E ainda, para você que disser que está assistindo aqui, os donos da bola, quando comprar o ativo, vai receber um presente super especial. Então aproveita para ligar nos próximos 10 minutos e participar dessa super promoção para você dar aquele up, aquela esquentada na sua relação. 30810700, 30810700, Daniel. E ainda tem presente, hein? 30810700, ativo. É você na ativa sempre, Meneghetti. Olha só, Daniel Oliveira, o William foi, sem dúvida alguma, um dos personagens, se não o principal personagem, pelo menos da bola rolando, até pela forma com a qual foi escalado. E o Max Correia nos conta essa história. O time titular pisou no gramado e lá estava ele. Graças a um efeito suspensivo, William foi liberado para encarar o Juventude. Mais um capítulo do polêmico Grenal 409, que começou na arena e ainda se arrasta nos tribunais. Eu estava bem tranquilo, estava com a cabeça no lugar, treinando forte, porque a partir do momento que eu entro em campo eu quero ajudar meus companheiros com tudo que eu posso. Para o camisa 2, entrar em campo na final era também a oportunidade de ser lembrado por outros motivos ao fim do gauchão. E ele aproveitou. Na bola parada, uma cobrança caprichada. O cruzamento milimétrico que embalou os passos de dança de Sacha. Uma bola bem colocada do William, uma finalização perfeita do Sacha, e aí nos abriu o caminho. O William é um jogador titularíssimo da nossa equipe, é um jogador importante. Por pouco, o lateral também não viu Ailon completar para dentro do gol. Ele insistiu, mas ou a defesa tirava, ou o cruzamento não chegava ao seu destino. Aí, em mais uma subida ao ataque, Paulão fez um pit stop
E na base da conversa, o segundo gol começou a ser construído. A gente ia fazer outra jogada, só que no fim o Juventude marcou bem, é uma equipe muito organizada, marcou bem e aí ele acabou fazendo sinal para mim mandar no segundo que ele ia entrar e ele deu certo. Deu certo. O garçom do hexacampeonato fez de Paulão o nome do 2-0. Quando o William sentiu a perna e precisou sair, o Gustavo Ferrarese já tinha feito terceiro. Aí era só aproveitar os aplausos e ir curtir a festa de campeão. A taça já foi embora, mas no gramado muitas famílias ainda comemoram com os jogadores. E uma delas tem um motivo especial para ficar muito feliz. É a família do Pedro, que ainda está na barriga da Pamela, esposa do William e grávida de 5 meses. Um gauchão de Dia das Mães para nunca mais esquecer. Para nós é um momento muito especial, é um momento que a gente estava aguardando o retorno dele, né? Passamos por uns momentos, né, complicados, difíceis, mas graças a Deus ele retornou bem, né? E agora é aproveitar, curtir bastante essa vitória. Eu entreguei tudo nas mãos de Deus. Se eu jogasse, eu teria certeza que ia fazer o meu melhor para ajudar meus companheiros. E sair com esse título, para mim, acabou se tornando um título muito emocionante, até por entrar em campo e a torcida gritar o teu nome. Então, eu como colorado, me emocionei muito e agora é comemorar que essa torcida merece. Foi personagem do jogo, ele começou sendo personagem fora do jogo primeiro, porque se especulava, né, se o Argel, quando o Internacional conquistou através do seu competente departamento jurídico, eu não sei se o nome técnico é efeito suspensivo, não sei se é o seu nome técnico. Da verdade, foi uma liminar. Bom, quando o Internacional conseguiu a escalação dele juridicamente, foi na quinta ou na sexta-feira? Né? Na sexta-feira. Foi na sexta, foi em cima do laço. Se especulava que o Argel ia proteger o grupo e ia apostar no Paulo César. Mas também a gente tinha memória a atuação do Paulo César no primeiro jogo. E aí eu quero entrar na escalação do William. Para mim foi o melhor em campo, foi sim, foi determinante a sua presença, mas tem que ficar um recado para a direção do Inter. O Internacional não tem lateral direito reserva e precisa. Porque sem o William seria mais difícil eu conquistar os 3-0. Eu vou fazer um pouco da minha culpa aqui, porque eu não dei muita bola para essa eliminada do Internacional, e até disse na Rádio Bandeirantes que achava muito mais uma questão muito de duelo jurídico entre Internacional e Grêmio do que propriamente uma questão básica de agregar qualidade à escalação. Eu estava errado, o William foi decisivo, né? Porque saiu dos pés dele 2 gols, então... Tu tinha dúvida, mesmo que não tivesse saído... Cá para nós, tu tinha dúvida entre a qualidade do Williams e o Magalhães? Não, isso aí tu já está fazendo Por isso que eu estou dizendo, Ribeiro, mesmo que... meio duvidoso da sua parte, mas Por isso, Ribeiro, mesmo que os gols não tivessem saído dos pés do William, não seria diferente a nossa avaliação de que o William jogando na lateral direita do Inter é muito melhor do que o Paulo César. Eu falei isso antes, entendeu? Agora é uma barbada tu falar isso aí. Estou falando antes, eu não achei que poderia ser tanto. E aqui estou dizendo que eu estava errado. Não é que seja uma barbada, eu estou dizendo que o William jogou melhor e não por causa dos passes para os gols. Jogou melhor durante o jogo. Não, mas ele foi decisivo. Eu acho que esse jogador... mas eu estou dizendo que não foi apenas pelos passes, Ribeiro, foi mais do que isso. Esse jogador, pelo que esse jogador jogou contra o Tigres, que ele não teve a menor personalidade lá no México, ele sentiu a responsabilidade do jogo e foi muito mal. Esse jogador, com o tempo, foi conquistando essa personalidade. E outra, a confiança. O jogo do Internacional se baseia nos laterais. Ele fez um bom campeonato. Esse jogador perdeu um grande parceiro, viu, com a saída do Alessandro, que era o William, dos jogadores do Inter, era um dos, se não o melhor amigo do Alessandro. Né? Era um grande parceiro dele. E era um grande parceiro dentro de campo. O Internacional tinha uma jogada de combinação ali. Os argentinos gostam muito de jogar com aproximação, né? Tinha uma época que o D'Alessandro jogava do setor esquerdo, que era ele, o Kleber e o Guinha Azul na triangulação pelo setor esquerdo. Isso na Libertadores de 2010, por exemplo. Mas depois o D'Alessandro mudou de lado, joga do lado direito, jogava do lado direito do Internacional. E aí o seu parceiro de combinação era o William e o seu grande amigo fora de campo, um deles pelo menos, também era o William. E o D'Alessandro é um jogador experiente, 34 anos, que sai. Ele era uma referência para o William. Mas que sai o D'Alessandro, ele ficou um pouco desprotegido. Então, é importante que o Inter tenha essa consciência, e deve ter, e o Argel é bom nisso, de blindar, proteger e de entender o vestiário. Isso ele é bom, ele entende, ele faz uma leitura de vestiário muito próximo do correto. Mas o Internacional tem que ficar atento e tem que ter um lateral direito reserva. Infelizmente, não é uma crítica pessoal, mas o Paulo César Magalhães é insuficiente.
Ele não serve para o Internacional. E o William não vai jogar todos os jogos do Campeonato Brasileiro. Tem suspensão, tem lesão. Teve um ponto que eu considero que foi também de evolução do William, que o William mesmo com o D'Alessandro, e embora possa parecer que eu esteja criticando o Ribeiro, te acalma um pouquinho, ele ficou mais objetivo sem o D'Alessandro. Ele pegava a bola no lado do campo, D'Alessandro. Ele ia para a linha de fundo, D'Alessandro. Ele não entrava na área porque ele tocava a bola para o D'Alessandro. E agora ele assumiu a responsabilidade. Ele é muito mais participativo no jogo nesse aspecto. Ele constrói a jogada. Ele não precisou mais depender de um jogador para que a jogada fosse Talvez até ele tenha ganho essa liberdade e assumido essa responsabilidade com a saída da Alessandro. Bom, agora eu tenho que contribuir mais, eu tenho que ser mais participativo. Nesse ponto foi positivo. Se for isso, é o processo de amadurecimento do William. Olha só, João, eu sei que tu tem interatividade aí, mas eu queria que tu falasse sobre negócios. Tem a dupla Grenal envolvida em negócios, mas primeiro vamos separar. A gente está falando, daqui a pouco a gente tem que falar do Grêmio também, da crise tricolor, mas eu queria que você falasse dos reforços do Inter. Tem jogador já saiu, que é o goleiro Alisson, e tem goleiro chegando, né? O Danilo Fernandes, o presidente Vitor Pífaro, ainda no gramado, confirmou da Rádio Bandeirantes que está trazendo tanto o Danilo Fernandes quanto o Anselmo. O Ariel Meneghetti, esse final de semana eu até recebi o WhatsApp da direção colorada mostrando gols do Ariel, que ele fez gol, o Ariel fez gol no Pachuca, pelo Pachuca, jogando pelo time mexicano, ou seja, já se fala nele como reforço do Inter. Então estou colocando esses 3 confirmados. E aí junta com o Seiras, que é meio-campista contratado já e que vem o quanto antes para o meio da janela, o Inter tem 4 nomes, 3 oficializados, um que vai ser o Ariel, que será oficializado também pelo clube, para a disputa do Brasileiro. Coloca um quinto aí, que é o Brenner, mas se fala pouco dele, é mais uma aposta. 5 nomes que o Inter está trazendo certos. Agora, o presidente ontem ele cometeu uma gafe ou deixou escapar algo que a gente tem que ler na questão da Libertadores do Ariel, né? Que ele falou, não, há jogadores que... Ele foi perguntado sobre o Ariel, ainda na beira do campo, e ele falou assim, não, pois é, ele tem compromisso na Libertadores. Até onde eu sei, o Pachuca não está na Libertadores, nunca esteve nessa Libertadores, né? Não esteve. O compromisso dele era com o Pachuca, fez sua partida agora, e o que acontece com o Ariel? O Ariel vem de graça por um salário de R$300 mil mensais, com premiação por conquista da Libertadores, do Brasileirão ou da Copa do Brasil. Quando eu falo Libertadores é de 2017, se o Inter classificar, evidentemente. É um jogador que vem de graça. O que acontece? Ele já tinha contrato ou assinado um pré-contrato com o time americano. Ele assina esse contrato definitivo e será emprestado para o Internacional para jogar uma temporada aqui de graça pelo salário, que não é tão baixo assim, 300 mil mais premiações. Se especulou que nessa, vamos dizer assim, essa frase do presidente, né, que poderiam ser sei lá, um Marco Ruben, um Nico Lopes, alguém que estivesse disputando a Libertadores. Como é que é o do Huracão? O Ávila. Ávila, algo desse gênero. Mas parece que foi só um erro aí do É que o Internacional está tão encantado com o Ariel e os gols que ele vem fazendo que o Internacional se impressiona até na competição que o time dele não joga. Pode ser. Acontece? Pode ser. Mas ficaria nesses nomes aí que já tem contratados, Brenner, o Seiras, Danilo Fernandes... Não, a direção ela fala que está buscando um outro centroavante. O nome que eu fiquei sabendo é o seguinte, é o Nico Lopes. O nome que me passaram é o seguinte, o Inter está enlouquecido atrás desse centroavante de 22 anos. Na realidade é um cara que é mais velocista, não é um centroavante tão fixo. Mas o Inter está. E o que foi me passado? Olha, garantimos o Ariel, se vier o outro seria a grande contratação do ano. Mas o Ariel, ele já vem para garantir o grupo. E aí seria o passarinho na mão. O Inter vai atrás de um outro grande nome. O Nico Lopes, eu sei que o Inter está tentando enlouquecido. Ali tem uma concorrência do São Paulo e o que se diz é que o Edgar do Balsa tem uma relação boa com esse jogador. Até eu li algo na internet que teria uma relação com familiares do jogador. Seriam amigos, então... isso pode fazer diferença. Pode fazer diferença. E agora o jogador está valorizado, né? O Inter nunca desistiu desse jogador. O Inter tentou o recuo estratégico para fazer uma nova investida. Mas é um jogador bem interessante. Aliás, o Hugo de Leon até questionou um pouco a conduta desse jogador, né? Do jogador? Por tentar sair sem que houvesse uma consulta com o clube, alguma coisa nesse sentido. Aí o de Leon fez uma crítica em relação à postura do Nico Lopes. Quer dizer que o Ariel seria o Rafael Moura de 2016, é isso? É um estilo de centroavante muito parecido, para não dizer o mesmo. Seria reserva, isso, jogador de grupo. Se vier outro, sim. Sim, né? Mas não como característica, né? Vocês acham que tem a mesma característica? Parecido, viu? Eu acho que sim. Parecido. Eu acho que sim. Assim, analisando, se é que dá pra dizer que um jogador é igual ao outro, os dois são centroavantes de referência, centroavantes pesados,
Não são centroavantes de mobilidade, de drible, de técnica apuradíssima. Rafael Moura foi melhor que o Ariel. Sim. O melhor de Rafael Moura. O melhor Rafael Moura, melhor que o Ariel. Eu diria muito melhor que o Ariel. Melhor que não subiu no Internacional. Eu, sinceramente, o jogador pode chegar aqui, arrebentar, tomara que dê certo. Agora, não entendo essa paixão da direção do Inter por esse jogador. Tem que ter muita convicção. Vamos colocar a imagem do Alisson, Paulinho Pires, então. O Alisson se despedindo do Internacional e essa cena que aconteceu ontem, bem depois do jogo, o Beira-Rio já estava vazio, boa parte do teu sistema de iluminação desligado. E ele ficou ali o quê, Ribeiro? Uma meia hora, né? Cara, pelo menos é que a coletiva, o jogo terminou perto de 6 horas. O Argel começou a dar a sua entrevista coletiva perto de 7h15, mais ou menos, e foi mais ou menos a hora que a gente descobriu que o Alisson estava no campo. E foi pelo menos meia hora ali no gramado. A imagem é bonita, eu acho que a imagem é forte, ela é bonita, ela é emblemática, ela vai entrar para a história do Internacional. Outros jogadores, quando saírem, vão ser comparados a isso. Os jogadores têm uma história, embora ele tenha uma história recente no clube como goleiro titular, né? Não no clube. No clube ele está desde os 12 anos de idade, mas como goleiro titular. Mas a imagem é muito forte e é uma imagem que entra na história dele também, que é o goleiro titular da seleção brasileira. Tu sabe que eu até comentei ontem na Rádio Bandeirantes que a gente está vivendo outros tempos no futebol, né? Nós temos poucos jogadores assim que têm uma identificação com o clube desde criança, como o caso é o Alisson, que está desde criança no Internacional. O Alisson está desde 2002. Hoje desde 2000. Hoje os jogadores andam para lá e para cá, perambulo de clube para clube, né? Então não tem mais essa O Edinho relação. tem uma identificação muito forte com o Grêmio, né? Mostrou ultimamente. O Edinho. E então o Alisson é talvez esses raros jogadores que têm essa identificação. Provavelmente por isso, né, se explique essa atitude dele ali. A vida do Alisson foi no Inter, né? E ele deu entrevista sempre falando, né, que na semana passada, retrasada, que é uma breve saída, uma breve ausência, mas que vai voltar e tal. Acho que ele tem esse sonho de talvez encerrar a carreira no nível internacional. É só pensar, se o Alisson tem 23 anos, ele está desde 2002, é 14 Muriel, anos, tá, gente? ele está desde os 9 anos no Inter, se eu fiz a conta certa. O Muriel e os filhos do Desde Muriel. os 9 anos no Inter. É muito tempo. Então, toda a sorte ao Alisson aí. Eu acho que ele vai ser um grande goleiro lá na Roma. E é o nosso goleiro da seleção, né? Goleiro da seleção brasileira. Sem dúvida, hoje é disparado o melhor goleiro em atividade do futebol brasileiro. Viu, Daniel? Hoje é disparado o melhor goleiro em atividade do futebol brasileiro. Viu, Daniel? Eu concordo. O meu conceito estava errado. Não tem problema nenhum em reconhecer. Tu erra também, Daniel? Não, é bem verdade que eu erro já que o Daniel muito menos do que tu, mas eu também O Paulinho Pires, como não gosta muito que o Alisson seja elogiado, acho que é uma questão de ciúmes lá do Paulinho. Os dois competem muito também na beleza, né? É verdade, o Alisson é verdade. E Paulo Pires, né? Então, diria na altura. Paulinho fica lá e tal. Claro que é muito mais bonito que o Alisson. O Alisson nem tá com essa bola toda, o Paulinho Pires. Parabéns, Alisson, pela tua carreira no Internacional. Que seja muito feliz na Roma da Itália. E vamos torcer para a seleção brasileira, onde estamos precisando de um grande título. Diga lá, Ribeiro Neto. Agora presta atenção no recado que o Rafael da Simon tem para você, que tem carro financiado, um carnê enorme e não está conseguindo pagar as prestações. Fala aí, Rafa. É isso mesmo, Ribeiro. Primeiro eu peço que pegue papel e caneta e anote o telefone ou o WhatsApp da Simon Consultoria, que pensou nisso também para facilitar o seu contato aqui conosco. Está aqui na tela, o tradicional 3012-8899, telefone fixo, e o recurso do WhatsApp 9600-6200. Agora sim, vai anotando aí ou marca no telefone que eu vou te explicando. O recado é para você que tem o carro financiado, não só o carro, moto, caminhão também, seja particular ou de trabalho, paga um carnê enorme e por um motivo ou outro não está conseguindo mais pagar as suas parcelas do seu carnê, anda atrasando ou não consegue mais pagar o seu financiamento. Daí vem uma dorzinha de cabeça, ligações diárias, ameaças de busca e apreensão do seu carro. Você passa por isso? Conhece alguém? Tem algum amigo na família que passa por esse tipo de desconforto? Liga agora ou manda uma mensagem para Simon Consultoria, que estudamos com carinho o seu caso e garantimos a redução da sua dívida em 50% do valor. Isso mesmo, metade da sua dívida. Você pode reduzir também dívidas de cartão de crédito e cheque especial em até 90%. Liga agora, 3012-8899 ou mais simples ainda, mensagem 9600-6200 que a gente retorna. Ribeiro. Muito
seguinte, então, o Rafael deu o recado e a Simon pode ajudar você imediatamente. Agora com recursos do WhatsApp, para aproximar ainda mais você. Mande um WhatsApp para 96006200 que a Simon te retorna e ajuda a correr atrás do seu prejuízo. Redução da dívida do financiamento do seu carro pela metade do valor é na Simon Consultoria, Meneghete. Obrigado, Ribeiro. A crise no Grêmio e a seleção do Grupo Bandeirantes do Campeonato Gaúcho. Em seguida, aqui nos Donos da Bola. Daqui a pouco a gente fala aí do Grêmio tentando emergir da crise. Vamos agora com a seleção do Campeonato Gaúcho feita pelos profissionais do Grupo Bandeirantes de Comunicação. Rádio Bandeirantes, Band News, Band TV e Metro Jornal participaram e chegamos a esta seleção do Gauchão 2016. Fábio, goleiro do São José, Hélder do Juventude, Jeromel do Grêmio, Paulão do Inter e Romano do São Paulo de Rio Grande, Wallace do Grêmio, Fabinho do Inter, Andrigo do Inter, Luan do Grêmio, Jô do São José e Vitinho do Internacional. É a seleção gaúcha, segundo o Grupo Bandeirantes de Comunicação, deste Campeonato Gaúcho. Lembrando que a gente está votando em cima de atuações do Campeonato Gaúcho, não é do semestre, isso. Não entra a Primeira Liga, não entra a Libertadores da América, é a seleção do Gauchão. E a gente tem o técnico que é o China Balbino, do São José. Técnico China Balbino, do São José, foi eleito pelo Grupo Bandeirantes de Comunicação. Tem aí o craque, é o Paulão, com 5 votos. Jeromel teve 4 e Vitinho também teve 4. A revelação do Campeonato Gaúcho é Andrigo, com 10 votos. Elias, com 5 e Brenner, com 3 votos. E o melhor jogo... Aí o melhor jogo não se fala apenas tecnicamente, pode ser também do ponto de vista de emoção, de vibração, de placar alternado, mas é o aspecto técnico, acaba entrando em votação, né? Grêmio 3, Juventude 1, é o melhor jogo segundo o Grupo Bandeirantes de Comunicação, teve 8 votos. Juventude 2, Grêmio 0 também, foi votado com 4 pessoas. Inter e Brasil de Pelotas, Inter 4, Brasil 1, 2 votos. Inter 3, Juventude 0, com 2 votos. E temos a votação aí abrindo por posição, né, Paulinho? Temos lá, vamos ver, por posição, tá aí. O Fábio ganhou como goleiro, o Fábio do São José. Alisson teve 7 votos e Elias 1 voto. Vamos lá, vamos de novo. Lateral direito. Hélder, do Juventude, 10 votos. Bindé, 4 votos. E o William também, 4 votos. Na lateral esquerda houve já uma divisão. Romano, do São Paulo, com 9. Arthur, do Internacional, com 7. Zagueiros, aí teve unanimidade. Jeromel e Paulão. Cada um deles com 18 votos. Esta é a zaga titularíssima da seleção do Gauchão, segundo a Band. Volantes, aí tem mais votos, porque tem gente que botou vários jogadores como volantes, né? O Wallace, 17, Fabinho, 8 votos, e o Fernando Bob também foi votado com 7 votos. Meias, Andrigo, 11 votos, Luan, 8, Hugo, 7, Bruno Ribeiro, 5 votos, e Clayton, 5 votos. Foi bem o Bruno Ribeiro ontem, hein? Sim, bom jogador, hein? Bom jogador. Uma boa partida. E atacantes, Vitinho com 12 votos, Jô teve 8 e o Eliardo, colega de clube do Jô, lá de São José, com 7 votos. Vou notar que o São José está muito bem representado nessa seleção. É verdade. Né? Por isso que o técnico China Balbino, desculpa, Daniel, China Balbino, 14, Antônio Carlos, do Juventude, teve 2 votos e Argel Fux, do Internacional, teve 2 votos. Alguém poderia dizer, mas o Argel, o trabalho que fez, nós falamos tanto do Argel e quem ganhou? E ganhou longe, né? O China Balbino como técnico do São José. É que é o São José. O São José fez uma extraordinária campanha. Então você tem que fazer uma referência. E que fez um jogo duríssimo, 2 jogos duríssimos contra o Inter do Argel. Eu votei no China Balbino, embora o Antônio Carlos tenha feito um bom trabalho no Juventude, o China Balbino pegou um time modestíssimo e conseguiu quase encrespar a vida do Internacional. Eu tinha um critério para esse tipo de votação aí, no caso o técnico, que é o técnico campeão, é um critério que eu tenho há muito tempo. Salvo raríssimas exceções, que eu acho que não foi o caso, embora acho que é perfeitamente compreensível o voto ao Chino Balbino, que fez um grande campeonato. Eu já diferente. Por que eu não votei nele? Vou dizer por quê. Eu acho que ele errou no segundo tempo de São José e Inter no Passareia, e o erro dele foi comprometedor. Mas todos erraram ao longo do campeonato também, mas eu acho que ali ele foi comprometedor quando ele recuou, ele tinha que ter ido para cima do Internacional, e ele estava satisfeito com 0-0 para ir para o eu, nesse tipo de escolha, eu procuro valorizar o treinador que faz um bom trabalho sem muito material humano. Por é, para mim o Argel, né? Foi campeão gaúcho sem material humano. Mas aí o seguinte, né, Meneghete? Mas o Internacional e Juventude, o Inter, por pior que fosse a eliminação do Grêmio, o campeonato nós projetávamos uma decisão em Grenal. Então, querendo ou não, né, cumpriu a sua obrigação.
Repare que o Fábio... O China Balbino não é comprado para chegar numa final de Campeonato Gaúcho. O Argel O Romano é um jogador que está aparecendo aí, foi muito bem votado, né? Lateral do São Paulo de Rio Grande. Muito bem, belo campeonato. E o Helder, eu acho que se o William não tivesse a suspensão, talvez o William ganhasse, né? Mas o Helder fez um bom campeonato. Eu acho que eu, por exemplo, não votei em ninguém do Grêmio, né? Mas acabou o Luan sendo votado. Nem no Jeromel tu votou? O Jeromel é isso. Tirando o Jeromel. Tirando o Jeromel. Me assusta. Não, eu não tenho que assustar. Eu não ficaria surpreso. Eu acho que o Wallace fez um bom campeonato gaúcho. O Wallace fez um bom campeonato gaúcho. Fez. Não dá para criticar, na minha opinião, deixar o Wallace de fora da seleção do Gauchão, porque ele foi mal no jogo contra os argentinos do Rosário. Aí eu acho que não dá para misturar as coisas. Não dá. Apesar das atuações serem consequências de outras competições, também a gente tem que separar. Tem que separar. Ô, João Batista, eu queria que você falasse da implosão do departamento de futebol do Grêmio, consumada agora com a saída do César Pacheco. Só falta oficializar, né? Isso. Foi uma manhã diferente no CT Luiz Carvalho. Rui Costa esvaziando a sua mesa, tirando, literalmente, ele e a funcionária tirando todos os documentos de cima da mesa, indo embora. César Pacheco estava, mas conversou com um dos vices, depois com o presidente Romildo Bolzan Júnior, e aí o departamento médico, 2 integrantes foram chamados, o Dr. Márcio Bolzoni e também o Dr. Paulo Rabaldo, que podem deixar o departamento médico. Isso não foi descartado pelo Grêmio. Hoje à tarde, às 5, tem uma reunião do presidente com todo o seu conselho de administração e as medidas serão anunciadas. Alberto Guerra vai ser o novo vice-presidente de futebol, junto com um dos seus, um braço direito que ele traz com ele, um homem de confiança, um gremista de confiança, e mais o vice-presidente Antônio Dutra Júnior. Ou seja, serão 3 cargos que contratarão ainda um diretor executivo para trabalhar 24 horas para o clube. São muitas mudanças. E o presidente ainda revelou algo na sua entrevista coletiva. Ele não anunciou nada oficialmente, apenas que está oficializando na CBF uma antecipação de janela, ou pedindo que abriria dia 20 de junho, e ele quer que seja antecipada para o dia 1º. A CBF fará uma consulta com todos os clubes da Série A. Se todos concordarem, a janela será antecipada. Olha só, para mim piora o Grêmio. Arranca pior. Tomara que eu esteja errado, mas eu acho que arranca pior. Abre mão de um profissional experiente, ainda que estivesse desgastado, que está lá há muito tempo e não ganhou títulos representativos, não ganhou nada, na verdade. Mas o clube também não ganha nada. Há muito tempo, muito antes dele estar lá, há 15 anos, que é o Rui Costa. O Rui Costa conhece futebol, cometeu barbeiragens, como todos, e cometeu grandes acertos. E o Alberto Guerra teve uma experiência, se não me engano, de 6 meses, né? No futebol. Junto com o Rui Costa. Foi na primeira passagem do Rui Costa. É aquele que o Renato, se não me engano, disse assim: eu já entreguei tudo mastigadinho para eles. O que eu quero dizer com isso? O Renato fazendo referência às contratações no final do ano. Não, eu já entreguei tudo mastigadinho para eles. Acho que foi pro Alberto Guerra e pro Rui Costa. Na época o Rui Costa estava começando e tal. Hoje já tem 3 anos e meio, 4 anos. O que é uma biografia pequena ainda de 4 anos de futebol. Mas já tem. Conhece, está no meio, convive, tem a expertise do negócio, tem relacionamento. O Guerra está chegando agora, é neófito também, é mais um neófito. E o Antônio Dutra Júnior, né, que é do Conselho de Administração, nunca passou pelo futebol, né, João? Não. Aliás, a primeira experiência dele na direção do Grêmio é essa. E como ele faz um bom trabalho internamente, o Grêmio acredita que ele pode ganhar experiência no futebol também. A renovação tem que ser feita, eu defendo a renovação. Está aí o Internacional, que apostou no Luiz Fernando Costa, depois nós perdemos, que faleceu no ano passado, acho que foi em fevereiro, no comecinho do ano, e entrou o Pellegrini, que é um dirigente que tinha passado pela base do Internacional, mas novo no futebol profissional. A renovação é saudável, desde que ela aconteça com homens experientes ao lado. Então o Antônio Dutra, que está agora emergindo, mudando lá, saindo do gabinete presidencial do Conselho para o futebol, vai chegar tateando lá no futebol. Não adianta me dizer que está no clube há 1 ano e meio e que convive. É diferente. Bom, tem que aprender, mas tem que aprender tendo gente experiente. E o Rui Costa poderia ajudá-lo nessa transição, como poderia ajudar o Guerra também nesse momento. Por isso eu acho que a barbeiragem, o Grêmio, a primeira mudança é para pior. O futebol do Grêmio fica mais inexperiente. Quem é que vai ser o diretor executivo? Será o nome indicado pelo Alberto Guerra. Não é essa do Júnior Chávarri? Não. Parece que pode ser outro nome. Surgiu como uma possibilidade, e mas o Tcheco? Depois da reunião... Falou no Tcheco também. Mas aí o João Batista informou que a ideia não seria trazer alguém que já tivesse um vínculo com o clube, e o Tcheco foi jogador do Grêmio, né? Fala, João. Não, só um reparo e até uma informação. O Alberto, ele não quer ter, pela informação que a gente tem, vínculos com o Rui Costa, e por isso que o Júnior Chávarri não seria o cara. O Grêmio quer uma oxigenação nesse sentido. O Júnior Chávarri tem muita ligação com o Rui Costa, e aí ele traria um outro nome, que até não ouvi do Tcheco, não ouvi essa especulação, mas é um nome em potencial.
diferencial. Eu acho que o Grêmio precisa um profissional novo. Precisa um outro tipo de profissional. Mas que tem experiência no futebol, né? Sem dúvida, sem dúvida. No futebol. O Grêmio está voltando de um departamento muito inexperiente. Rodrigo Caetano não pode vir de volta? Não há uma simpatia em relação ao trabalho. Já voltamos com os donos aqui na Band. Vai, João. Olha só, tem muita gente aqui, Meneghetti, no nosso Twitter perguntando sobre D'Alessandro. O Peterson está perguntando, um abraço para o Fábio. O Vitor está perguntando também. João Batista, meu xará, sobre D'Alessandro de volta ao Inter. A direção ela não confirma essa informação. Tem uma especulação nas redes sociais que o D'Alessandro não estaria satisfeito no River e teria pedido para voltar. O Inter não confirma isso, Meneghetti. Ele voltaria em 1º de janeiro, né? Não, voltaria agora para a disputa do Brasileirão. Não, mas pelo contrato com o River em 1º de janeiro. Só né? dia 1º de janeiro. Não tem cláusula, segundo o Inter informou, não tem cláusula que o River possa prorrogar o empréstimo. Né? Mas o João está dizendo que para meio de ano não. Voltaremos amanhã, ao 12h30. Eu tenho a todos vocês uma excelente segunda-feira. Tchau.